Pedir a suspensão de 5 minutos. Por isso saiu um negócio lá Bom dia a todos e a todas. Convido os senhores vereadores que chegam na casa para tomarem seus assentos. E, sob a proteção de Deus, pedimos permissão nesta manhã de iniciarmos a primeira sessão extraordinária de 2023. E, nesse momento, eu peço ao senhor secretário Hugo Filho que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia, presidente, toda a mesa, vereadores, vereadoras, público presente, internautas e funcionários da casa. Chamada dos vereadores: Afonso Cordeiro Torquato Neto, Antônia Marina Lima Paula, Antônio Laerte Sampaio, Diego Anderson Mendes da Costa, Emanuel Mendes Soares, Francisco Clécio Feitosa Freitas, Francisco Elisane Uberlino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar Filho, Francisco José Almeida Castro, Francisco Mardônio de Melo Ximenes, João Alves do Nascimento, João Damasceno Fontinelli Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, José Valber Menezes dos Santos, José Wagner Ferreira Farias, Cássio Anselmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva, Raimundo Maciel de Freitas Filho, Ribamar Félix da Silva. Existe quórum, senhor presidente? Sim. Existindo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão e autorizo o senhor secretário a fazer a leitura das matérias do expediente. Ofício 001/2022-2023. Solicitação de convocação de sessão extraordinária para apreciação de mensagens de projeto de lei que se inicia. Projeto de lei 051, 052, 053, 054, 055, 056, 001, 002, 003, 004, 005 do Executivo Municipal Átila Cordeiro Câmara. Projeto de Lei 051/2022 altera e inclui dispositivo na Lei de número 3.103/2022 de 7 de setembro de 2022 e da outras providências do Executivo Municipal. Questão de ordem, presidente. Posso levantar a questão de ordem? Referente à matéria que já foi apresentada, queria apresentar um requerimento verbal solicitando essa matéria a retirada dessa matéria de pauta, porque há um erro aqui de nomenclatura da via, certo? No projeto original, que foi votado em dezembro. Eu não me recordo dessa discussão que aqui foi feita. A lei original 3103, de 7 de dezembro de 22, trata que esse terreno se localiza na CE 060. 060 que a gente sabe é aqui do lado da Pacatuba. Esse terreno que está em memorial descritivo aqui posto, ele se localiza na CE 065. Então, acho que está prejudicado qualquer tipo de alteração nessa lei, se continuar com essa redação. Então, meu requerimento é que Vossa Excelência coloque aqui aos senhores pares a retirada desse projeto de lei para que a Procuradoria possa fazer a alteração necessária da lei e ela volte para cá, para casa, para ser alterada com a redação adequada. Vereador,
A gente vai ter um intervalo daqui a pouco, a gente analisa direitinho, entre em contato com a Procuradoria, porque o projeto é de autoria do Executivo, né? A gente vai ver, a gente vai analisar daqui a pouco, vai ter um intervalo e a gente vê direitinho, tá bom? Pode continuar, presidente? Pode continuar. Projeto de Lei 052 de 2022, de domínio de Francisco Osmar Ferreira da Silva, Areninha, situada no bairro do Novo Maranguape 2 e do outras providências. Prefeito Municipal Átila Cordeiro Câmara. Projeto de Lei 053/2022, de domínio de Francisco Edson de Souza, Areninha, situada na Tabatinga, distrito de Sapupara e do outras providências. Prefeito Municipal Átila Pessoa Câmara. Projeto de Lei 054, de domínio de John Heverson da Silva Lima, Areninha, situado no bairro da Guabiraba e da outras providências. Átila Pessoa Câmara. Projeto de Lei 055, de domínio de José Almir Cavalcante, Areninha, situada no distrito de Itapebuçu e da outras providências. Prefeito Municipal Átila Cordeiro Câmara. Projeto de Lei 056/2022, altere a denominação de campo de futebol para Areninha, José Geovanes Ferreira, situado no bairro Parque da Rosa e da outra providência. Átila Pessoa Câmara. Projeto de Lei 001/2023, estabelece o piso salarial dos servidores públicos municipais, reajuste e remuneração de quem indica e adota outras providências. Esse projeto aqui é no valor que o piso salarial de acordo com o governo federal, que é de um valor de R$ 1.302. Projeto de Lei 002/2023, altera a Lei de número 2051 de 2007, de 17 de dezembro e da outras providências. Projeto de Lei 003, autoriza a concessão de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, pelo prazo de 10 anos, a ROP do Nordeste Limitada e adota as outras providências. Executivo. Projeto de Lei 004/2023, modifica a estrutura administrativa do município de Maranguape, criando e alterando os cargos que indica no âmbito da Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos, SEINGRA, da Secretaria de Esporte e Juventude e da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, presidência da outras providências. Projeto de Lei 005 de 2023, denomina a Unidade Básica de Saúde da Família, UBS, Dr. Pedro Teixeira Barroso, a UBS localizada no distrito de Laje, município de Maranguape, e adota outras providências. Executivo Municipal. Sim. Senhores vereadores, em virtude da gente não ter formado as comissões antes, só ontem nos reunimos para formar as comissões, eu peço ao senhor secretário que faça a leitura
e a gente faz a votação das comissões, certo? O senhor faz a leitura só dos nomes de cada, sem dizer quem é membro presidente. Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Francisco Mardônio Melo Ximenes, Afonso Cordeiro Torquato Neto, Francisco José Almeida Castro. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Afonso Cordeiro Torquato Neto, Francisco Mardônio de Melo Ximenes, Emanuel Mendes Soares. Comissão de Educação, Cultura e Esporte, José Alves do Nascimento, Francisco Elisane Ubelino Ribeiro, Antônia Marina Lima Paula. Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, José Cordeiro de Abreu Júnior, Francisco Clécio Feitosa Freitas, Ribamar Félix da Silva. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, Francisco Elisane Ubelino Ribeiro, José Wagner Ferreira Farias, Maria Aline Lima da Silva. Comissão de Saúde e Meio Ambiente, João Damasceno Fontinelli Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, Francisco Clécio Feitosa Freitas. Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Serviço, Raimundo Maciel de Freitas Filho, Cássio Acelmo de Oliveira, Antônio Laerte Sampaio. Comissão da Juventude, Antônia Marina Lima Paula, Maria Aline Lima da Silva, Francisco Elisane Ubelino Ribeiro. Comissão de Segurança Pública e Cidadania, Afonso Cordeiro Torquato Neto, José Wagner Ferreira Farias, Cássio Acelmo de Oliveira. Comissão de Defesa do Consumidor, José Wagner Ferreira Farias, Antônio Laerte Sampaio, Diego Anderson Mendes de Castro. Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, José Cordeiro de Abreu Júnior, Diego Anderson Mendes de Castro, Emanuel Mendes Soares. Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, Antônia Marina Lima Paula, Maria Aline Lima da Silva, Francisco Mardônio Melo Ximenes. Presidente, eu gostaria de levantar uma questão de ordem, que eu estou muito feliz, né, que nós, ano passado, eu acredito que a Aline lembra, e todos os colegas também lembram, que a gente criou, através de uma resolução, uma Comissão Permanente dos Direitos das Mulheres, e aí, por conta de tanta coisa, né, que aconteceu, a gente acabou não formando ela. E aí a gente chegou o momento de formar as comissões das mulheres, e para mim é um dia muito feliz, porque quando a gente chegou a essa casa, não tinha uma Comissão do Direito das Mulheres, e principalmente tendo um colega homem fazendo parte também dessa comissão, porque a gente sabe que a luta e a proteção aos direitos das mulheres não é só uma missão nossa, né, Aline? Mas de todos nós. E aí eu queria falar sobre isso e agradecê-los mais uma vez pela aprovação da resolução ano passado e também ao nosso nome para compor a Comissão das Mulheres. Muito obrigada, gente. O vereador Neto Girão chegou um pouquinho mais tarde, já tinha lido, o senhor está na Comissão de Saúde, né, como a gente tinha conversado antes, João Damasceno Fontinelli, José Cordeiro de Abreu e Francisco Clécio. Você não estava aqui para argumentar? Poderia muito bem estar. Eu coloco em bloco, para a gente não ler novamente uma em uma, eu coloco em bloco a votação, né? De todas as comissões, certo?
Então, como os senhores já ouviram seus nomes, não há nenhum questionamento, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Então, vereador Elisânio, a companheira Marina, né, futura líder do governo, não sei se já foi oficializada. Não, entrou ainda entrou em contato com o executivo, agora com o procurador, como o projeto é de autoria do executivo, e eles fizeram uma defesa, ela vai falar aqui. Pronto, a questão de ordem, né, que eu ia suscitar, eu estava falando aqui com a Terezinha, que nós também, o presidente já colocou em votação as 2 extraordinárias e a suspensão. Pronto. E aí, a gente entrou em contato com o executivo, Elisânia, ele disse que o projeto ele foi feito de acordo com a matrícula antiga. E que agora, que o terreno já foi doado, e agora ele está oferecendo o terreno como garantia, né? E aí ele vai analisar, porque foi feito de acordo com a matrícula antiga, ele vai avaliar, se nessa avaliação eles acharem que tem que mudar a CE, ele vai mandar um projeto no futuro para só ratificar essa questão da CE. Mas que no momento ele está dando só o terreno como garantia, porque o terreno já foi doado, né? Pronto, Afonso. Complementando aqui, primeiro, meu bom dia à mesa diretora, senhor presidente Valber, senhores vereadores. Vereador Elisânia, complementando o que a Marina acabou de falar, se Deus quiser vai ser a futura líder do governo. Esse terreno já foi, como ela disse, doado a essa empresa, aprovado aqui pela Câmara, mas a descrição do terreno, os limites e confrontações do terreno que constam na matrícula, constam como CE 060. E a prefeitura tinha que seguir essa descrição. E nós não estamos, nesse momento, alterando doação, nem ampliando ou diminuindo a área doada, apenas mudando uma cláusula no projeto de doação que garante que a empresa pode usar esse imóvel como garantia hipotecária de investimentos voltado à ampliação ou construção dentro do imóvel. É atrelada a hipoteca do terreno ao investimento do imóvel. Então é só essa questão. O projeto não está errado, está seguindo as matrículas antigas que constam no arquivo público do município. E ele está seguindo o projeto antigo que já foi aprovado, que foi o de questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, acompanhando aqui um pouco, tinha até acompanhado aqui já pelas redes sociais, mas se paira alguma dúvida, a gente vai votar um projeto na dúvida, podendo já ter essa resolução. Concordo com o vereador Elisânio, que se tem alguma dúvida de como está a matrícula, que seja regularizada para vir para essa casa, né? Assim, é o pensamento que se já tem alguma dúvida, que se possa ser consertado. Presidente, infelizmente, regulamentação de matrícula não pode ser atribuída ao plenário da Câmara. Regularização de matrículas é questão judicial, o município tem que entrar na justiça pedindo a retificação ou pede direto com requerimento a retificação no cartório de registro de imóveis aqui da comarca, que é o cartório Paula Costa. Infelizmente, nós não plenários não temos atribuições de modificarmos um documento público particular. Presidente, eu entendo que no momento está sendo indeferido o meu requerimento de devolução do projeto. Isso. Ainda vai entrar, o senhor vai colocar em votação e a gente vai ter a discussão, né? Pronto. Votação. Pois é, eu entendi o que o vereador Afonso Neto falou. Não é uma questão da alçada da Câmara, nem tampouco do município, né? Questão do endereço da matrícula, é isso? Então é uma coisa que demoraria muito para consertar, que não depende da prefeitura nem do próprio executivo. Eu encaminho o projeto 005/2023, o 004/2023, 003/2023, 002/2023, 001/2023, 056/22, 055/22, 054/22, 053/2022, está pagando. 052/22 e o 051/22 para as comissões competentes. Pronto. Presidente, eu gostaria de solicitar que o senhor colocasse em votação 2 extraordinárias e a suspensão da sessão para avaliação das comissões das matérias. Suspensão de 10 minutos. Pronto. Atendendo ao pedido da vereadora Marina Silva,
Um interstício de 10 minutos. Marina Lima, desculpa. Sempre erra meu nome. E o pedido da duas extraordinária. Então coloco em votação. Solicitação de intervalo de 10 minutos e a realização de 2 sessões extraordinárias. Colocando em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Teremos um intervalo de 10 minutos para os pareceres das comissões. Pronto, os vereadores da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação e Constituição, Justiça e Redação se reunirem na sala das reuniões para fazer os pareceres.
Peço aos senhores vereadores que tomem seus assentos e solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável ao projeto de lei número 001/2023. Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, parecer favorável ao projeto de lei de número 003/2023. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável ao projeto de lei 051/2022. Comissão Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável ao projeto de lei 055/2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável ao projeto de lei de número 002/2023. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável ao projeto de lei de número 005/2023. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável ao projeto de lei de número 004/2023. Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, parecer favorável do projeto de lei 001/2023. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável 056/2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável, projeto de lei 054/2022. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável, projeto de lei 003/2023. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável, projeto de lei de número 052/2022. E Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável, projeto de lei de número 053/2022. Então, todos os projetos agora lidos pelo secretário, eu encaminho para a ordem do dia da presente sessão. Encerrando o expediente, dando início à ordem do dia, colocando para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei de número 051/2022, projeto de lei 021, que altera e inclui dispositivos na lei número 3.103/2022, de 7 de dezembro de 2022, e da outras providências. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, vereador Elisane. Certo. Presidente, de certa forma, foi elucidado aí anteriormente a questão aí da matrícula, né? Haja vista que a primeira hora a gente fica até meio que soa mal, a gente está doando uma terra pertencente ao município de Pacatuba, né? Guaiúba, por acolá, porque a 060 passa por ali. Mas eu não vou entrar no mérito aí da questão legal, porque é uma questão cartoral que depois tem que ser reavaliada, uma vez que essa lei já foi aprovada com esse problema aqui, certo? Mas o que me chama a atenção é que no projeto de lei apresentado, o governo municipal está pedindo para que seja alterada a lei ora aprovada, no sentido de garantir com que a empresa que está recebendo, a empresa que recebeu a doação, possa alienar esse terreno junto a alguma instituição bancária, no sentido de levantar fundos para investimento e implantação da estrutura lá feita, certo? O que nos leva a refletir sobre o artigo posto na lei orgânica, certo? Lá no artigo 11 da lei orgânica, trata dos processos em que essas doações de imóveis podem passar por um processo de alienação. Que aí no artigo 12, no inciso 1º, diz as condições. Quando imóveis, ele dependerá da autorização legislativa
que é o que está sendo posto aqui, e concorrência pública. Esse conectivo aqui e concorrência pública é o segundo fator necessário para que a alienação seja de fato realizada, dispensado nos casos de permuta, que não é o caso. Então eu vejo que, superado aquele problema inicial, nós ainda temos uma outra questão de fundo para ser avaliada, porque a autorização, certo, do terreno oposto, para que esse terreno de fato seja alienado junto à instituição bancária, ele deveria ter preenchido os requisitos de uma concorrência pública após um edital aberto, alguma coisa do tipo, certo? Aí, preenchido as condições do edital, se poderia ver autorização legislativa para que essa alienação junto à instituição bancária seja feita. Eu acho que é um precedente muito grande do ponto de vista dado, porque a própria lei municipal que trata da doação de terreno, e a lei anterior diz isso, as empresas que recebem terrenos de doação, elas possuem 2 anos para que possam ser instaladas, certo? E iniciado o seu processo de funcionamento do município. Caso isso não ocorra, a lei da reversibilidade desse terreno, ela é automática para o município. Digamos que uma empresa receba terreno, aliena esse terreno a uma instituição bancária, certo? Não implanta a sua estrutura, e aí depois o problema vai ficar para o município, porque a lei da reversibilidade, no retorno, esse terreno já não pertence mais porque está alienado a uma instituição bancária. Então eu acho que é muito frágil, certo? É uma questão de que deixa a legislação municipal, digamos assim, muito frágil nessa questão, do ponto de vista de questionamento, porque abre um precedente grande, certo? Nessa questão da doação do que é patrimônio público municipal. Então era esse o meu questionamento inicial, presidente. Mais algum vereador para discutir a matéria? Eu gostaria só de acrescentar a discussão, que eu entendi o ponto de vista do vereador Elisânio em relação à fragilidade da legislação, né? Mas eu queria lembrar que às vezes eu acho, né, acho que isso seja importante, mas às vezes eu acho que a gente se prende a alguns detalhes, né? Essa empresa, ela vai gerar 200 empregos diretos, né? Então, assim, eu entendo a fragilidade e, inclusive, falei com o executivo para essa questão da CE fosse resolvida, né, no futuro, em relação à matrícula. Só que eu acho que o que o prefeito está fazendo desde o começo do seu mandato é justamente, eu acho que todo mundo viu essa movimentação. A movimentação de ir atrás de empresa, de gerar renda, de gerar emprego, porque eu acho que, inclusive, a maior procura por todos os vereadores é justamente da questão de emprego. Então, eu entendo a razão suscitada pelo Elisânio, compreendo, né, como estudante de Direito, mas eu acredito que a gente devia focar no centro da questão aqui, que é a geração de emprego e renda para o nosso município, para os nossos jovens, para a nossa população, para que ela pare de buscar emprego fora, né, e que a gente consiga uma estabilidade para os nossos munícipes. Então, eu acredito que a gente pode se focar nesse momento, nessa questão, até porque a doação já foi feita. Nós já votamos nessa casa a doação, entendeu? Então, eu compreendo, Elisânio, e peço a ajuda da base, né, e de todos, aliás, que foque, que leve isso como centro da discussão, a geração de emprego e renda dentro do nosso município, que eu acho que deve ser a maior discussão atualmente. E é isso, presidente. Obrigada. Pode discutir, senhor presidente. Pode discutir, vereador Mardoni, vereador Neto Girão. Vereador Mardoni. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que nos assiste. Cumprimentar aqui o plenário não da minha amiga Dona Valda, nossa liderança lá do Milhares da Serra. Eu compreendo, senhores, a preocupação do vereador Elisânio, o zelo dele com a coisa pública, mas como a nossa líder do governo aqui já falou, trata-se de um terreno que já foi doado pelo município, e mais do que isso, eu trago aqui o ponto da geração de emprego aqui para o nosso município de Maranguá. A gente tem notado, é claro, você andando pela cidade, que o prefeito Ata tem trabalhado muito. Quase todos os bairros a gente tem aí uma obra, tem reforma de escola, tem reforma de posto.
tem areninha sendo construída em várias localidades aqui do município, mas nada adianta se não tiver comida no prato do trabalhador, se não tiver comida na mesa. E eu acredito que esse projeto, como o polo industrial também, que o prefeito Átila está implantando em Maranguape, visa a geração de emprego. E a geração de emprego é dinheiro circulando aqui no nosso município, é comida na mesa do trabalhador. Por isso, nosso voto, senhor presidente, é favorável à matéria. Obrigado. Vereador Neto Girão. Senhor presidente, acompanhando aqui as discussões, vendo aqui o ponto de vista do vereador Elisânio, ele em nenhum momento está falando na situação de ser contra a renda do município. Ele está falando na situação de um vício que está vindo essa matéria, que com isso mais na frente vai poder voltar essa casa ou até mesmo não vai chegar a fins do que como a empresa está esperando. Então, uma situação de gato por lebre. E fora que o município, ele já deu a contrapartida de ter o terreno. Então, a empresa não tem, o CNPJ não tem uma estrutura para poder começar. Então, isso teria que ter sido feito um estudo com esse beneficiado, porque o município está hipotecando duas vezes. O seu terreno, que já está escasso por tantas doações mal feitas, e que muitas dessas doações eram para ter voltado ao município, e o outro que vai ser hipotecado ao banco. Então, esse terreno, se não tiver a conclusão, não vai ser mais do município, vai ser do banco. Então, vereador Elisânio, seu raciocínio que está realmente na mão correta para que essa casa possa fazer realmente, sem ter nenhum vício, e fazer realmente o correto. Pois não, vereador Riba. Bom dia a todos. Primeira vez que estou falando aqui no plenário, né? Mas eu queria perguntar, presidente, se esse terreno poderia ser doado sem que fosse por garantia do empréstimo. Entendeu? A gente doar, mas sem a garantia do empréstimo. Porque o empréstimo, a gente precisa de emprego, sim. Mas eu acredito que esse empréstimo aí, ele pode ser pago durante o mandato agora de 2 anos ou não, ou se vai ficar futuramente, que nem todo mundo fala, que só fica furo para o outro prefeito, entendeu? Isso que eu queria saber, tá bom? Só explicando um pouquinho ao vereador Ripa, o empréstimo fica condicionado à empresa e não ao CNPJ do município. Ripa, o empréstimo é da empresa, a responsabilidade é da empresa, ela usa só o imóvel que está sendo doado, já foi doado a ela como garantia desse empréstimo, não condiciona nada ao município. Para discutir, vereador Elisânio. Bem, os argumentos aqui apresentados pelos nobres vereadores, certo? E me associo às palavras do vereador Neto Girão, aqui não está sendo questionado nenhuma política de geração de renda. A gente é a favor totalmente para que o município possa adquirir meios, condições para proporcionar renda para a população, que a gente sabe que um dos nossos maiores problemas é renda para o nosso povo. Mas desde que façamos isso de forma correta. Eu não vi nenhum dos argumentos aqui daqueles que me antecederam de que a gente está atendendo ao inciso 1º do artigo 12 da lei orgânica, em que fala da chamada concorrência pública. Esse é o meu questionamento, certo? A gente tem que a empresa vai alienar, certo? Vai hipotecar o terreno que está aí colocado. Pelo que eu estou a observar, a casa parece que vai se posicionar a favor, na sua maioria, mas a gente está deixando de observar que patrimônio público ele só pode ser alienado mediante concorrência, em edital aberto. E isso não está sendo levado em consideração. A única coisa que eu quero dizer aos pares, aos nobres amigos, que a gente precisa batalhar e batalhar sim, para que o nosso município se desenvolva. Que toda e qualquer empresa que venha se instalar na nossa cidade, ela será muito bem-vinda, desde que ela atenda aos parâmetros legais e respeite a Constituição orgânica, que é a lei orgânica do município. Essa é apenas o meu questionamento, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação o projeto de lei de número 051/22. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado, 6 votos contrários,
10 votos a favor. Encaminho para a ordem do dia da primeira sessão extraordinária. Segunda sessão extraordinária. Projeto de lei de número 052/2021, que denomina de Francisco Osmar Ferreira da Silva a areninha situada no bairro Novo Maranguape e da outras providências. Em discussão. Discutir, senhor presidente. Discutir, vereador Júnior. Essa daí é a areninha do Palmeiras, né, que já está mais adiantada. Agradecer, né, ao nosso prefeito por ter levado esse empreendimento para lá, essa areninha, né, uma das demandas que o governo do estado encaminhou para Maranguape. Foi um pedido nosso, né, foi um projeto de indicação meu, que ele atendeu, e eu só tenho a agradecer e dizer que aquele equipamento vai tirar muito jovem, né, da rua, da ociosidade, na prática do esporte. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Encaminham para a ordem do dia da segunda sessão extraordinária. Corrigindo aqui, o primeiro projeto de número 051 foram 11 votos a favor e 6 contra. Eu contei errado aqui na hora. Projeto de lei de número 053 denomina de Francisco Edilson de Souza a areninha situada na Tabatinga, distrito de Sapupara, e da outras providências. Para discutir. Para discutir, vereador Clécio Feitosa. Bom dia, senhores e senhoras vereadores que estão aqui presentes, a mesa diretora, o presidente Val, a Marina, o Hugo, todos os colegas, companheiros que estão aqui presentes. E aí, o pessoal que fica aí na galeria da casa, né? Meu bom dia. Quero agradecer aqui o prefeito Adi, que foi um pedido meu, né? Dessa areninha Capricho de Sacupara. É um equipamento que vai tirar os jovens da rua, né? Queria agradecer e sou a favor desse projeto aí, né? Que a gente pediu, é um pedido da gente. Desde quando eu entrei nessa casa, essa areninha foi cobrada aqui. Eu quero agradecer a cada um dos companheiros aqui que estão presentes e que votem a favor desse projeto. Pronto, agradeço as palavras do vereador Clécio. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Encaminham para a ordem do dia da segunda sessão extraordinária. Projeto de lei número 054/22, que denomina de John Heverson da Silva Lima, areninha situada no bairro da Guabiraba e da outras providências. Em discussão. Discutir, senhor presidente. Discutir, vereador Neto Girão. Senhor presidente, essa matéria entrou na casa, já tinha essa matéria do nomeando a areninha da Guabiraba na casa, que já tinha dado entrada. Acho que era que do inclusive projeto, projeto da autoria do presidente e retirou de pauta do presidente Lourenço. Porque que até em homenagem ao seu Rodrigues, que o pai do nosso amigo Dema, do Maninho dos Correios, que também era um nome que ia ser muito prestigiado no bairro da Guabiraba. Então aqui fica até surpresa com a entrada dessa matéria e que poderia ter se dado explicação para a família antes de retirar a matéria e colocar outra novamente. Pronto, eu fui até procurado pelo Paulo Maranguape, né? Que era uma pessoa que estava articulando, mas aí, pelo que a informação que eu tive, já tinha sido retirado de pauta, arquivado desde a época do presidente anterior, né? Então, não havendo mais quem querer discutir, coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Encaminho para a ordem do dia da segunda sessão extraordinária. Projeto de lei de número 055, denomina de José Almir Cavalcante, a areninha situada no distrito de Itapebussu e da outras providências. Sem discussão. Discussão, vereador Raimundo Filho. Tá ligado? Dá para ouvir? Dá. Bom dia a todos aqui presentes, senhores vereadores, presidente Valber. Aqui a minha discussão é só para agradecer ao prefeito pela areninha estar sendo implantada no Itapebussu.
e parabenizar a população que será muito mais bem beneficiada, né, os jovens, né? Muito obrigado, só isso mesmo. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovada por unanimidade. Encaminho para a ordem do dia da segunda sessão extraordinária. Projeto de lei de número 056/22, que altera a denominação do campo de futebol para a Areninha José Giovanni Ribeiro, situado no bairro Parque das Rosas, da outras providências. Em discussão. Vai discutir, senhor presidente. Vai discutir, vereador Junho. Essa areninha, né, quem denominou o nome do campo fui eu, né? Também fiz o projeto de indicação solicitando do prefeito que colocasse o nome do Giovanni. Mais do que justo, essa homenagem ao Giovanni. Foi um desportista que muito colaborou com o esporte naquele bairro, inclusive no município de Maranguape, tendo atuado como integrante da comissão da seleção municipal nossa. E essa areninha é um sonho antigo, né? Eu cresci dentro daquele bairro, vendo as crianças, os jovens jogando ali dentro da lama. E hoje, graças a Deus, a gente está vendo essa areninha sendo construída e outros projetos também que estão em andamento para aquela comunidade. Uma comunidade que sempre foi esquecida, que a representação lá nunca funcionou, né? Só funcionava de 4 em 4 anos. E hoje a gente está lá buscando as melhorias estão chegando. E essa areninha é uma conquista nossa, projeto de indicação nosso, que o prefeito nos atendeu. E é uma vitória para aquela comunidade, né? Para o povo de Maranguape, para a juventude que pratica esporte diariamente naquela área. Pronto. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação o projeto de lei número 056. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 001/2023, de autoria do Executivo, que estabelece o piso salarial dos servidores públicos municipais e reajusta a remuneração e indica outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Encaminho para a ordem do dia da segunda sessão extraordinária. Projeto de lei de número 002/2023, que altera a lei de número 2051/2007, de 17 de dezembro de 2007, e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Encaminho para a ordem do dia da segunda sessão extraordinária. Projeto de lei número 003/2023, que autoriza a concessão de isenção de imposto predial e territorial urbano, IPTU, pelo prazo de 10 anos, à ROP do Nordeste Limitada, e adota outras providências. Em discussão. Discutir, senhor presidente. Senhor presidente, aí sim é uma votação que a gente vai na mão da renda de emprego do município. Mais aí do que justificado essa isenção aí de uma grande empresa que tanto emprega nossos maranguapenses. Presidente, essa matéria, não com esse texto, foi fator de discussão no decorrer do ano passado, principalmente em função do pós, que não era ainda a nomenclatura correta, né, do pós-pandemia, e da dificuldade econômica que o Brasil todo, certo, e Maranguape não seria diferente, entrou em função dessas questões. Iniciativas propostas por mim, pelo vereador Afonso Neto, de levarmos com que essas isenções chegassem a outros níveis, a outros setores, certo? Não apenas as empresas de grande porte situadas aqui na cidade. E a gente observa que algumas questões foram feitas nesse sentido. E essa é uma ação, certo, importante, no sentido de que esse incentivo pode garantir não só a permanência dos empregos existentes, mas também a possibilidade de que a empresa venha ampliar, né? De modo que não gere prejuízo para o município. Então, acho que é uma ação importante e que fica o pedido que as indicações feitas por esse vereador, pelo vereador Afonso, que é quem eu me recordo, e por outros que
impetraram matérias nesse sentido, que o governo olhe e veja qual a possibilidade de estender iniciativas como essa, incentivos como esse, haja vista que a gente ainda não superou o problema pós-pandemia do ponto de vista de economia na nossa cidade. Gostaria só de enriquecer o discurso do meu amigo Neto e do Elisânio. Essa empresa, eu acredito que é uma das maiores que mais gera emprego, é a que mais gera emprego no município, são 850 empregos diretos. E além de fortalecer mais ainda a empresa aqui, eu acredito, Elisânio, que atrai também outras. Por saber que a gestão municipal tem um viés, né, de gerar emprego e renda, de conversar com os empresários e de fazer realmente acontecer. Então, eu acredito que é mais uma ação, ratificando o trabalho do prefeito Átila, com esse objetivo, de trazer emprego e gerar renda em nosso município. Muito obrigada. Não havendo mais sem querer discutir, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Encaminho para a ordem do dia da segunda sessão extraordinária. Projeto de lei de número 004/2023, que modifica a estrutura administrativa do município de Maranguape, criando e alterando os cargos que indica no âmbito da Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos, SEAGRE, e da Secretaria de Esporte e da Juventude, SEJUV, e da Fundação Viva Maranguape de Turismo, Esporte e Cultura, FITEC, e da outras providências. Em discussão. Pode discutir, presidente. Discutir, vereador Elisânio. Presidente, eu queria, antes de continuar aqui, certo, me desculpar, certo, de uma falha minha cometida, né, ao tomar posse aqui do microfone desde o início da sessão. No que pede ser uma sessão extraordinária, mas nós temos novidades na casa, certo? Não só a presença de novos vereadores aqui na primeira sessão formal, digamos, da Câmara, e já desejo toda e melhor sorte aqui a todos os companheiros que ora ingressam o Poder Legislativo do município. O vereador Tana e o vereador Raimundo Filho já tiveram experiência aqui conosco, de novo mesmo, só o vereador Wagner e o vereador Riba, né? Quem vai dar as boas-vindas é o senhor, mas eu queria registrar aqui. Pois é, desejar a eles toda e melhor sorte na atividade parlamentar, bem como desejar a Vossa Excelência toda e melhor sorte aí, que hoje é a sua primeira sessão, digamos, formal na condução dos trabalhos da casa para o próximo biênio. E a gente deseja que seja, digamos assim, sejam 2 anos de debates acalorados, debates firmes, esclarecedores e que tenham como mote principal as necessidades do nosso povo. É essa a razão de existir de uma Câmara Legislativa. E voltando aqui para a questão que ora Vossa Excelência coloca em discussão, que é o projeto que modifica a estrutura administrativa de 2 secretarias, aqui criando cargos na Secretaria de Juventude e criando cargos na Secretaria de Agricultura, pelo que aqui foi colocado. Bem, todos nós sabemos, certo, que nós estamos em um momento que economicamente os gastos municipais, todos aqueles que orientam e que sabem um pouco de gestão pública, estão apontando para que esses gastos sejam minimizados, equacionados e voltados necessariamente para as necessidades populares. Não só apenas pelo problema deixado do rastro de freio, digamos assim, ou de desaceleração que a pandemia da Covid-19 deixou por aí afora. Mas existe agora uma sombra, vereador Afonso Neto, sobre os municípios, e Maranguape, infelizmente, foi um desses que entrou nesse rol, de que nós podemos ter, num prazo aí de alguns meses, digamos assim, a concretização, certo, a redução de um dos nossos principais indicadores de receita, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Haja vista que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o chamado IBGE, coloca que a gente teve uma redução drástica do nosso nível populacional. E isso vai mexer diretamente com as contas públicas. Isso vai mexer diretamente com o financiamento das políticas públicas, haja vista, meu povo, que os municípios, eles possuem, principalmente do interior, eles possuem basicamente 2 tipos de receita. O Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e
o Imposto de Comercialização e Movimentação de Serviços, que é o chamado ICMS. São esses dois impostos que engordam, digamos assim, de forma prioritária, de forma majorada, os cofres municipais, e com isso as políticas públicas se viabilizam. Então eu creio que não seria salutar num momento como esse a gente receber nessa casa, certo, projetos que expandem, que aumentem os gastos municipais, haja vista que a gente pedia pelo menos um pouco mais de prudência, para que, dado o cenário para o ano que nós estamos vivendo, o cenário econômico, a gente possa ter a clareza que políticas públicas não serão afetadas por conta de diminuição de recursos. Então, creio que não seria o momento adequado para que matéria deste porte tivesse discussão na casa, presidente. Discutir, senhor presidente. Discutir, vereador Mardoni. Depois de discutir, presidente. Senhores vereadores, nós votamos no ano passado a criação da Secretaria de Juventude aqui nesta casa. E de nada adianta a gente criar um cargo, uma secretaria, se não tiver nessa secretaria orçamento e pessoas para executar as políticas públicas de juventude do nosso município. Eu estou vendo que o secretário, o nosso vice-prefeito e secretário Gugel Neto tem se esforçado muito, e a Secretaria de Juventude já tem começado a dar frutos, a aparecer com um bom trabalho aqui no nosso município. Mais uma vez, compreendo o zelo do vereador, nobre colega, amigo, vereador Elisane, com a questão do serviço público, mas do dinheiro público, mas nós temos uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que o município ele pode gastar 50% do seu orçamento com a folha de pagamento, e até 54%, que é a margem, né, vereador Afonso, que ele pode esticar um pouquinho. E independente da criação de cargo A, do cargo B ou do cargo X, ele só vai poder gastar essa porcentagem com os cargos públicos. E é próprio da administração pública, tanto do executivo como da presidência da casa, a criação e a extinção de cargos, né? Eu acredito que, como nós já votamos aqui nesta casa algumas reformas administrativas, e é peculiar de todos os mandatos, de todos os prefeitos, a criação e extinção de cargos, e direcionar os projetos aqui para esta casa para ser votado por esses vereadores. Então, eu acho que é algo necessário. Eu acho que a Secretaria de Juventude precisa ter mais braço para poder chegar mais perto das localidades, das comunidades, da nossa juventude, e assim melhor atender os nossos jovens, dando ainda mais assistência com o trabalho da Secretaria, que eu acho de suma importância. Foi, inclusive, promessa eu acho que todos os prefeitos que passaram por esta casa, foi a criação da Secretaria de Juventude, e que foi criada agora pelo prefeito Átila Câmara, e aprovada, inclusive, eu acho que por unanimidade aqui por esta casa. Então, o meu posicionamento é nesse sentido, da necessidade da gente dar mais força, dar mais condições para a Secretaria de Juventude poder trabalhar mais aqui no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Para discutir, vereador Neto Tirão. Senhor presidente, colegas vereadores, que acompanhando aqui a discussão do vereador Elisânio, que mostra o futuro incerto de como vai ser as receitas do município, lembrando bem, como que o vereador Mardoni aqui falou, da LRF. E a LRF, hoje, nós estamos mais de 50% com gasto de pessoal. Então, isso é a gente andar na contramão de criação de novos cargos. Até concordo com o vereador Mardoni que secretarias importantes deveriam ter um maior orçamento. Como vieram na criação da Secretaria da Juventude, que colocaram a casca de banana. Criaram o cargo da Secretaria de Juventude, que é muito importante para o nosso município, mas botaram vários outros cargos, que inclusive até de denominação de valores de secretário, para fazer o que até hoje no nosso município. Então seria bom que extinguisse esses cargos altos de secretário, que a gente não sabe o que é que fez, ou o que é que faz, e que pudesse se nomear, aí fazer uma divisão nos cargos da Secretaria de Juventude, que aí sim realmente o nosso município estaria no caminho correto. E se a gente pegar a matéria, não é só para a Secretaria de Juventude. Então a gente aqui alerta, na situação que nós estamos passando, mais uma vez, quando vem matérias que falam ou de regulação de salário mínimo, ou de criação de cargos bons, enfia de goela abaixo outros cargos que vai ser para onerar nosso município. Então aqui a gente já antecipa a nossa votação, que é contrário, enquanto a gente não souber realmente como é que vai ficar a situação fiscal dos municípios, no caso, do nosso Maranguape. Discutir, vereador
Wagner Farias. Bom dia. Estão me ouvindo aí? Dá para ouvir isso? Primeiro eu queria agradecer as boas-vindas do Elisânio, né? Também agradecer até o Valve e os demais que já tinham me dado essas boas-vindas, né? Realmente é o primeiro momento que estou aqui nessa cadeira. E estou engatinhando, perguntei a algumas pessoas como seria o procedimento nesse momento. E o que mais me chamou a atenção agora foi a forma que foi o parecer, né? Acho que o parecer que não durou 5 minutos para dar um parecer sobre uma lei dessa aqui tão importante de criação de cargos e onerar, na verdade, a questão da folha de pagamento, né? Nós sabemos realmente, eu fiz até um pequeno relatório para que vocês pudessem entender de uma forma bem mais técnica essa situação. Realmente o município, Mardoni, ele ultrapassou esse 50%, ele está em 52,19%. Quer dizer que ele ultrapassou o limite que a gente chama jurisprudencial, né? Existem 2 limites, que é o de alerta, que é o de 48,60%, e o limite prudencial, 51,30%. Então, a partir daí, o que é que pode acontecer? Nesse sentido, convém esclarecer que o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal interfere na criação de cargos na administração pública. Lembrando assim, ó, que ele já está com 52,19%, que é o relatório, para quem quiser, tiver acesso, é o relatório do Tribunal de Contas do Estado, certo? Como ele já está com 52,19%, só que assim a gente está esquecendo de um detalhe. Foi criado alguns institutos, que é justamente para burlar um pouco essa questão desse limite, né? O que foi que aconteceu? Contrataram o instituto, colocaram todas as pessoas, né, todos os cargos comissionados para dentro desse instituto, burlando a lei de responsabilidade fiscal. Entendeu? Então isso aí já era para estar com 60%, 70%, nem sei quanto, né? Eu não sei a quantidade de pessoas que tem ali dentro. Eu sei que isso assim, até mesmo para quem é da base do governo, eu digo até assim, que eu acho que uma percepção que eu tenho já há um tempo, né? Que 4 anos a gente modifica prefeito, mas eu acho que às vezes a própria base deixa o governo dentro de uma bolha, entendeu? Concordando com tudo que manda, com tudo que o procurador manda. Muitas vezes o procurador está querendo inchar essa folha, não está verificando realmente a situação do prefeito. E o que é que acontece de 4 anos do prefeito? Ou ele tem as contas reprovadas, ou tem as contas aprovadas com ressalva, né? Depois vem para casa para ser votado. Sorte dele quando ele está no mandato. Se não tiver mandato, vai acontecer o que aconteceu com o G hoje, com outros prefeitos aí também que, né, automaticamente vão reprovar as contas dele, ele não poderá concorrer mais uma eleição. Mas assim, ó, na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 22, o que é que ele diz? Se a despesa total com o pessoal exceder 95% do limite, são vedados ao poder o órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. Concessão de vantagem, criação de cargo, alteração. E é isso que está acontecendo, gente. A gente está criando cargo muitas vezes. A gente sabe que a criação do cargos está acontecendo justamente para aliados do governo, né? Alguns aliados até que saíram agora recentemente aqui da Câmara. E assim, por que não criar cargos ou colocar cargos dentro de um CAPS da vida? Que tem mães que estão passando 1 ano para poder ter o atendimento do filho. Principalmente. Mãe está passando 1 ano para ter atendimento do filho. Se tu for aqui no CAPS geral, praticamente tu vai conseguir fazer a terapia coletiva, terapia grupal, mas atendimento psicológico ou psiquiátrico tu vai esperar daqui a 1 ano. Quando tu consegue, tu passa mais 1 ano para ter teu retorno. Né? Muitas vezes a medicação não funcionou, a medicação deixou de funcionar, e o Maranguape tem um dos municípios que tem mais surto psicótico, mais surto psiquiátrico, entendeu? Maranguape. Então, assim, eu acho que tem outros cargos, tem outras, né? Eu digo até para a própria base do governo. A gente também tem que... É uma forma de ajudar o governo, estão me perguntando 24 horas por aí. Se eu sou da base, eu sou oposição, sou base ou oposição, não. Eu sou aqui legislativo, eu sei que são poderes completamente distintos, entendeu? Muitas vezes, quando for para aprovar, a gente vai aprovar e vai elogiar, senão, a gente vai trazer aqui para a pauta. Só para vocês tomarem conhecimento, existe aqui uma... Vereador, são 3 minutos para discutir. Ah, tá bom, desculpa, vereador, mas... encerrou seu período, teu tempo. Mais alguém? Vereador Cássio. Vereadora Marina estava... Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras e o público aqui presente. Quero dizer também, senhor presidente, que eu sou totalmente contra
esse projeto, né, de criando cargos, porque nós estamos na contramão de criar cargos. A situação que nós estamos, a gente já soube notícia que a prefeitura vai ter que botar mais de 600 pessoas para fora, pai de famílias, mãe de família que foi enganado, porque botaram as pessoas querendo ganhar o voto, e depois que vota não vai poder ficar o mandato todo do prefeito, vai ter que ir para fora porque a folha está inchada, e criando mais cargos. Jamais serei irresponsável para votar a favor desse projeto, criando cargo na situação que o Maranguape está. Então, quero dizer logo que meu voto totalmente contra. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Vereador João Alves. Bom dia, presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha nessa manhã. Realmente a preocupação dos companheiros que antecederam com essa questão dos cargos, é importante essa preocupação. Agora, que vale ressaltar que nós temos aqui, na realidade, nós temos criação aqui de 2 cargos, porque existe a extensão de um cargo aqui da FITEC, certo? E, em seguida, a criação de 2 cargos. Na realidade, se vocês entendem bem a simbologia, remuneração, não altera nem remuneração, porque o DS1 e o DS2 é o mesmo valor, é equivalente ao salário mínimo. Com relação aqui à Secretaria da Juventude, está sendo criado 2 cargos aqui para compor a estrutura administrativa. E se vocês observarem bem, existe aqui inclusive um cargo que está sendo criado para coordenar a parte administrativa, a parte financeira. Não se pode ter uma secretaria se você não tiver estrutura funcional. E se vocês observarem a simbologia também, G3, para quem não sabe, é apenas R$ 1.600, não é um grande valor. E outra coisa, essas pessoas já estão trabalhando, não vai ser contratado ninguém mais novo não. As pessoas já estão trabalhando, é simplesmente para assumir as funções para poder funcionar administrativamente e financeiro, entendeu? Então é importante que entenda isso. A preocupação é válida, eu entendo, mas é simplesmente isso, é a questão de ajustar administrativamente as funções, os cargos, das pessoas que já estão nelas trabalhando. E no cargo aqui, só são dois cargos que estão sendo criados. Pronto. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Marina, para discutir 3 minutos. Primeiro eu vou começar a fala como o vereador Elisânio começou, né? Nos perdoe a falta de elegância, é porque eram 11 projetos, uma sessão extraordinária. O Tano e o Raimundo Filho, a gente já tinha tido um contato inicial, e agora o Riba veio compor. Acho que o nosso partido agora se tornou a 2ª maior bancada, né, na Câmara. Cadê o Neto, nosso presidente? Está ali. Né, com muito boa articulação por parte do presidente, do irmão Neto, para o partido também. E o Wagner Farias, né, advogado. E eu sei bem a sensação de sentar nessa cadeira, de pegar o microfone a primeira vez, né, que sejam todos bem-vindos. E, com certeza, acredito que, assim como eu fui bem recebida aqui na casa, da minha parte e dos outros colegas, tenho certeza que serão sempre bem recebidos. O Elisânio também levantou uma discussão que é muito importante, que é a discussão do IBGE, certo? Inclusive, eu venho fazer essa fala começando como um pedido de ajuda de vocês. Cada um de nós temos um grupo, né, temos umas redes sociais, temos algo que leve as nossas mensagens à população. E aí eu acho que esse momento é importante também a sensibilidade dos vereadores, que também seja esse canal da importância das pessoas abrirem as portas, responderem o censo, que a gente, enquanto vereadores, e que nós temos algumas lideranças, vou citar o exemplo de 2 pessoas, né, que o irmão Laerte e o Cássio, que são 2 pessoas que entram no Papara e no Papoco livremente, ou seja, que tem essa sensibilidade, que conhece o povo, que quando o censo for para lá, que possam até acompanhar ou botar lideranças para acompanhar, é um momento muito importante que eu acredito que precise da união de todos, né? Então, o Elisânio levantou essa questão, suscitou essa questão aqui, que nós possamos juntos também suscitar nas nossas redes sociais com o nosso povo. O vereador João Alves também levantou uma questão muito importante, e aí eu vou enriquecer o que ele falou. Eu entendo a preocupação dos colegas vereadores. Eu me lembro que quando veio aquela primeira reforma, né,
E aí uma das coisas que a gente sempre suscitava aqui era que algumas pessoas trabalhavam, e vou dar um exemplo que talvez não seja real, mas só para exemplificar e quem está me escutando conseguir compreender. Que às vezes alguma pessoa, por exemplo, trabalhava como arquiteto, mas que, por não ter uma legislação criando uma reforma administrativa dentro das secretarias, eles não conseguiam ganhar o que é equiparado a um arquiteto ganhar, alguém que tem uma formação. E assim eu dei o exemplo do arquiteto, mas entre outras profissões, certo? Então, às vezes, as reformas administrativas, elas vêm justamente para isso. E é importante que a gente também leve a informação coerente para as pessoas, como o João Alves passou. Aqui a gente está pegando, a Secretaria de Juventude antes era colocada dentro da FITEC. A FITEC, ela desenvolvia o papel da juventude e da cultura. E o que foi que aconteceu? Nós tivemos essa separação. Com essa separação, os cargos da Secretaria, dentro da Secretaria de Juventude, tiveram que ser criados. Para quê? Para que se funcionasse minimamente. Que a Secretaria de Juventude tivesse um mínimo conforto para poder realmente fazer funcionar e não fosse uma secretaria simplesmente com um nome, né? E aí foi o que o João exatamente falou, que pegou o cargo que estava na FITEC, extinguiu esse cargo e criou dentro da Secretaria de Juventude um cargo, né, de nomenclatura que ganha o salário mínimo. E os outros 2 cargos que estão sendo criados, como o João falou também, João Alves falou, é de coordenador administrativo, porque a gente precisa ter um coordenador administrativo dentro das secretarias. Isso é o básico. A gente não está criando cargos aqui que extrapolem, que a gente olhe e diga, eu compreendo o período de instabilidade que nós estamos passando, e esse cargo G3, como o João Alves também falou, é um pouco mais que um salário mínimo. Para pessoas que já estão trabalhando, ninguém vai pegar uma pessoa de fora e contratar mais, não, aumentando e elevando a folha, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente levar essa informação. Desculpa o tempo, presidente. O presidente aqui do lado. Presidente, gostaria só de rediscutir rapidamente. Rediscutir depois do vereador Mardoni. Vereador Neto Também estou na fila. Senhores, só para deixar claro para as pessoas que nos acompanham no plenário, quem nos acompanha também aqui nas redes sociais, é que a aprovação desse projeto não significa que o prefeito Átila Câmara vai poder gastar mais, que vai poder ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal. A LRF, ela diz que o município ele pode gastar até 60% com folha, no máximo 60% com folha de pagamento, sendo 54% do Poder Executivo e até 6% da Câmara de Vereadores. Compreendo demais o zelo dos colegas nesse sentido. Mas, quanto à questão, meus amigos, de demissão, vereador Cássio, eu acho que o que deve prevalecer é o interesse público e não o interesse individual, né, de questões políticas. E, só para tranquilizar os amigos, o ministro do STF, o Lewandowski, ele há 15 horas atrás saiu aqui uma notícia no Conjur, site que a gente acompanha essas notícias do Supremo Tribunal Federal, de que ele suspendeu, o ministro Lewandowski suspendeu a forma de fazer o cálculo com base no censo que ainda está incompleto, de modo que até o presente momento não vai afetar os municípios, nenhum município do Brasil, com o recurso do FPM. Então, deixando claro para as pessoas que nos assistem, para que não pensem, então que os vereadores estão aprovando para o prefeito gastar mais. Não. Os limites de gasto com o município, independente de ter 1, 2, 3, 5, 10 mil cargos, serão ainda os mesmos de 54%. Não vai o prefeito passar a gastar 55, 56, porque nós aprovamos a criação de 2 cargos, praticamente salário mínimo para a Secretaria de Juventude. São essas palavras, senhor presidente. Obrigado. Vereador Neto Girão e vereador Wagner. Discutir, senhor presidente. Senhor presidente, acompanhando aqui a discussão, rediscussão do vereador Mardoni, quando ele falou do ministro do Superior Tribunal, realmente suspendeu até que tenha realmente a nova contagem. Então, pode ser que continue a mesma coisa ou pode ser que baixe. Então, hoje nós estamos na mesma coisa, amanhã pode ser que nós não estamos. Então, esse 54% vai reduzir, então a prefeitura vai estar acima de 60% ou mais na redução, se houver, que a gente torce que não haja. Mas a gente tem que pensar que pode haver. Então, eu acho, mais uma vez, que criação de cargos
no momento é inoportuno. Fora a situação que nós voltamos há pouco tempo, a LDO. Então, quer dizer, mais uma vez aqui, a gente rasga novamente o que essa casa fez. Porque de onde é que vai vir o financiamento? Por onde vai ser pago? Que não estava isso na LDO. Cadê a articulação da gestão? Tão preocupada com essas secretarias, que na LDO não já colocou. Então, essa é a situação do que a gente indaga, não é quando dá na cabeça, fazer e pronto. Lembre-me bem que há pouco tempo o nosso presidente estava na Secretaria de Agricultura, na SEAGRE, e com uma que eu já o parabenizo, que a gente tinha muito elogio do presidente trabalhando nas comunidades, na parte rural. Então, quer dizer, é uma secretaria que estava a largos passos, que com certeza também agora, se Deus quiser, também vai continuar o trabalho que o novo presidente fez, junto lá ao ex-vereador Lourenço, que também a gente deseja aqui muita sorte para que ele possa trazer, aproveitar esse inverno aí, a nossa agricultura, que onde a gente acha que a saída do nosso município, a curto prazo, é trabalhar no agronegócio, onde a renda pode vir do turismo, no agro. Por que só se fala nessa casa em criar cargo? Então, aqui, mais uma vez, a gente continua aqui na situação de falar que o momento é inoportuno para essa situação, e pegando a deixa aqui que o vereador Wagner falou, que muitas vezes a gente blinda as gestões que acaba se tornando a mesma situação. Então, aqui tem que ter diferença, e essa casa é a diferença. Vereador Elisane, vereador... Para rediscutir, presidente, só para complementar algumas informações, do ponto de vista do que isso pode passar a mensagem de ampliar ou de aumentar, digamos, a... Assim, chega a dar o ponto, pode? É assim. Peço ao amigo que aguarde, por favor, amigo, companheiro, só aguarde terminar a sessão, tá bom? Sente ali e aguarde um pouquinho terminar a sessão. O senhor fala com o vereador, tá bom? Pode prosseguir, vereador. Gostaria só que o senhor restabelecesse o meu tempo aí, tá bom? Pois não. O que está sendo questionado aqui, certo? Não é necessariamente o quanto que isso vai impactar na folha. Pelos valores dos cargos aqui apresentados, Vossas Excelências, se conhecerem um pouco das simbologias da estrutura administrativa do município, são valores de monta, digamos assim, baixa, digamos assim, certo? Não são altos salários. Mas a mensagem que isso passa é que a gente tem que levar em consideração. Para quem está no setor administrativo, certo? Existem saídas para repor determinados espaços trabalhistas numa determinada área, sem necessariamente criar um cargo novo. Certo? As sessões, os remanejamentos, as questões administrativas de forma interna podem ser vistas. E o que está sendo colocado aí, presidente, é que o zelo para com as questões financeiras, certo, e econômicas do município, ela precisa estar na ordem do dia, literalmente, porque essa é o ponto principal para viabilizar as políticas públicas, seja ela de cunho social, seja ela de cunho educacional, seja ela de cunho estrutural, seja ela de ação de suporte, certo? Porque nós sabemos as dificuldades que a nossa população apresenta. Eu vou trazer aqui só uns dados, sem entrar no mérito. Nós tivemos, certo? Se os senhores tiverem a curiosidade, no ano passado, no ano de 22, foi aprovado a lei do orçamento anual, dando conta que a gente teria, presidente, mais ou menos 290 e poucos milhões de arrecadação prevista. E, para nossa surpresa e para a alegria do município, certo? Esse valor foi superado. Nós tivemos um superávit, certo? De arrecadação no ano de 22, que passou os 300 milhões de reais, certo? Se eu salvo engano, 304 milhões de reais. Mas se a gente for avaliar o comprometimento dessa receita com gasto de pessoal, ela é assustadora, certo? O comprometimento dessa receita com gasto de pessoal, e que são traduzidas nesses números aí que o vereador Wagner trouxe, isso já engessa o município de tal forma que os investimentos em políticas sociais, que os investimentos em política de atendimento, principalmente aos mais carentes da nossa cidade, ela não fica com espaço dentro do orçamento para que ela ocorra.
certo? Para que ela ocorra. E nós sabemos, presidente, nós estamos vivendo um problema crônico na nossa cidade, um problema crônico, principalmente do atendimento essencial à nossa população, certo? Nós temos pessoas que estão com necessidades de segurança alimentar, nós temos pessoas que estão com necessidades de empregabilidade, nós temos pessoas que estão com necessidades as mais variáveis possíveis. Então aqui, da minha parte, o que eu trago questionamento é porque se não for aqui a discussão nessa casa, do ponto de vista de resolução, não será na esquina, não será na praça, não será em outro ponto que vai ser discutido isso não. Então a gente traz para cá para que tenhamos a possibilidade de discutir e passar a mensagem para o governo municipal de que o recurso público é limitado e nós corremos risco de fato de termos problema de contingenciamento de políticas públicas em função do mau gasto do dinheiro público. Senador Wagner. Só o Mardoni falou que essa questão desse percentual. Oi. Da questão desse percentual incluir a Câmara. Não, Mardoni, o relatório do TCE ele não inclui a Câmara, certo? E outra situação. O vereador João Alves falou que são valores baixos, irrisórios e tudo. Só que assim, ó, lembrando que na gestão do Átila de 2013, em seguida, ele mandou para a Câmara uma lei que poderia aumentar até em 100%, esses valores aí dos cargos comissionados, entendeu? Até 100%. Então, assim, se é irrisório agora, mas ele poderá ficar muito maior nesse momento, entendeu? Poderá ser aumentado até 100%. Então, eu digo mais uma vez, não só a oposição, mas também a própria base, a própria situação, entendeu? Até se querem preservar a questão do prefeito, querem preservar a gestão, meu irmão, também eu acho que que nem tem que ser pai e mãe, né? Muitas vezes a gente tem que chamar a atenção, que é realmente para educar o filho. Obrigado. Só para... Vai discutir, vereador João Alves. Mas vamos ver aqui, só para dirimir algumas dúvidas que ainda possam existir. Primeiramente, artigo 1º do projeto está extinguindo o cargo de assistente técnico do núcleo de desporto e lazer pertencente à FITEC, certo? Em seu lugar, está criando um gerente de núcleo de competição desportiva para a Secretaria de Juventude. Então, aqui não foi que zerou os cargos, para ficar mais claro. No artigo 3º, ele alterou simplesmente a simbologia, não está criando o cargo. Primeiramente, artigo 1º, extinguiu um cargo, artigo 2º, criou um. Então, artigo 3º, ele está alterando a simbologia. Da mesma secretaria que já foi criada recentemente, o ano passado, está trocando a simbologia da função desse cargo para outra função, DS1 para G3. Na realidade aqui, só está sendo criado mesmo, na sua essência, um cargo para a Secretaria de Juventude, que é o cargo coordenador administrativo e financeiro. Porque o de gerente de políticas públicas de juventude, ele só está trocando o nome para a coordenadoria de políticas públicas da juventude, de um cargo já existente. Então, na sua essência, o projeto só está criando um cargo. Espera aí, senhor presidente, para fechar. Senhor presidente, só uma questão de ordem, enquanto aqui que o nosso colega vereador Wagner colocou. A minha informação passada foi baseada na lei complementar 101 de 4 de maio de do ano 2000, que é a conhecida por todos lei de responsabilidade fiscal, né? Que aqui, senhores vereadores, no seu artigo 19, não, só uma questão de ordem aqui para mim não ir para explicações pessoais, vereador, se o presidente me permitir. Às vezes os tribunais, eles colocam as informações de uma forma um pouco equivocada, né? No artigo 19 da lei de responsabilidade diz o seguinte: para os fins dispostos, a despesa total com o pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais de receita corrente e líquida a seguir discriminados: União 50%, Estado 60% e municípios 60%, que é os 54% do município, até 54% do município e até 6% da Câmara de Vereadores. Só essa informação que eu acho que lá no site do tribunal, e aí é normal, porque eu vejo muito lá a gente vai fazer as pesquisas, realmente às vezes não estão atualizados lá. É isso, obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o projeto de lei número 004/2023. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado por 5 votos contrários. Seis? 5, não? Seis votos contrários. Vou tirar o óculos. Foi não, 6 votos contrários. Aprovado e encaminho para a ordem do dia da segunda sessão extraordinária. Projeto de lei número 005/2023, que denomina de Unidade Básica de Saúde da família Dr. Pedro Teixeira Barroso, a unidade básica localizada no distrito de Lages, do município de Maranguape, e adota as providências. Para discutir. Pode discutir rapidamente, presidente. Essa obra, certo? Digamos assim, de revitalização das estruturas físicas lá do posto de saúde de Lages, ela foi muito bem-vinda e será muito bem-vinda por aquela comunidade, haja vista que é um dos principais equipamentos que nós temos naquela região para atender, do ponto de vista do atendimento à saúde, não só o distrito de Lages, vereador Laerte, mas também as localidades da Boa Vista dos Vieiras, a localidade do Saco Verde e até mesmo de Umarizeiras, que muitas vezes se deslocam para atender para receber atendimento naquela região. E eu tinha, certo, na condição de vereador, feito essa indicação, essa solicitação ao governo municipal, no primeiro ato da minha ação parlamentar aqui nessa casa, no dia 4 de fevereiro de 2021, quando solicitei ao governo municipal que fosse revitalizado todo aquele espaço, que é um espaço de extremíssima importância e naquele momento estava numa condição estrutural calamitante. Então a gente, de certa forma, em nome da comunidade, eu estive lá esse final de semana e vi que as obras estão andando a passos largos. Espero que a comunidade local possa receber aquele equipamento e que os serviços de atendimento à saúde sejam feitos a contento daqueles que lá procuraram. Ok, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Projeto de lei 005. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade, encaminho para a ordem do dia da segunda sessão extraordinária. Não havendo ninguém inscrito em explicações pessoais, eu encerro a primeira sessão extraordinária, convocando os senhores vereadores para a segunda sessão extraordinária e solicito do senhor secretário a verificação de quórum. Afonso Cordeiro Torquato Neto, Antônia Marina Lima Paulo, Antônio Laerte Sampaio, Diego Anderson Mendes de Castro, Emanuel Mendes Soares, Francisco Clésio Feitosa Freitas, Francisco Elisânio Belino Ribeiro, Francisco de Alencar Filho, Francisco José Almeida Castro, Francisco Mardoni de Melo Chimenez, João Alves do Nascimento, João Damasceno Fontinelli Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, José Valber Menezes dos Santos, José Wagner Ferreira Farias, Cássio Anselmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva, Raimundo Marcel de Freitas Filho, Ribamar Félix da Silva. Existe quórum, não existe quórum regimental. Declaro aberta a presente sessão extraordinária. Já iniciamos a ordem do dia com a discussão e votação dos seguintes projetos. 051/2022, que altera e inclui ao dispositivo da lei número 3.103/22, de 7 de dezembro de 2022, da outras providências. Em discussão, 051. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado com 2 votos contrários, 3 votos contrários, 4, 5 votos contrários. 5 votos contrários, aprovado. 051. 1, 2, 3,
Presidente, você estava tão compassivo, lendo tão compassivo, que antigamente aqui as matérias era lei, passou. Gente, vamos ser mais compassivos. Não é narração de time de futebol, não. Já são. Daqui a pouco a gente tem que prorrogar a sessão, né? Então, ali, a gente se perdeu aqui com a sua descontração aqui, vereador. Foram 5 votos contrários. 6 votos contrários. Parece que o vereador estava no banheiro e chegou agora. Então, 6 votos contrários. Aprovado com 11 a favor. Projeto de lei número 052. Denomina de Francisco Osmar Ferreira da Silva, areninha situada no bairro Novo Maranguape, da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 053. Denomina de Francisco Edilson de Souza, areninha situada na Tabatinga, distrito de Sapara, e adota as providências. Sem discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 054, que denomina de John Everson da Silva Lima, areninha situada no bairro da Guabiraba, e adota outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Projeto de lei de número 055/2022, denomina de José Almir Cavalcante, areninha situada no distrito de Itapebuçu, e adota outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 056/2022, que altera e denomina de campo de futebol para a areninha José Giovannes Ribeiro, situado no bairro Parque das Rosas, e adota as providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 001/2023, que estabelece o piso salarial dos servidores públicos municipais, reajuste e remuneração, e indica outras providências. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Encaminham todos os projetos para a ordem do dia da última sessão extraordinária. Projeto de lei de número 002/2023, que altera a lei de número 2051/2007, de 17 de dezembro de 2007, e adota outras providências. Em discussão. Altera a lei de número 2051/2007, de 17 de dezembro de 2007, e adota outras providências. É a questão do pré-carnaval. Fica instituído o evento denominado pré-carnaval de Maranguape, a ser realizado nesta municipalidade na semana que antecede o feriado de carnaval. Em discussão. Quem não querer não haver discussão, aliás, coloca em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 003/2023, de 2 de janeiro de 2023. Autoriza a concessão de isenção de imposto predial e territorial urbano, IPTU, pelo prazo de 10 anos, a ROUP do Nordeste Limitada, e adota outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 004/2023, que modifica a estrutura administrativa do município de Maranguape, criando e alterando os cargos que indicam no âmbito da Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos, SEAGRE, e da Secretaria do Esporte e da Juventude, SEJUVE, e da Fundação Viva Maranguape Turismo e Esporte, Cultura, FITEC, e da adota outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado com 6 votos contrários.
e 11 votos a favor. Projeto de lei número 005, que denomina de Unidade Básica de Saúde da família Dr. Pedro Teixeira Barroso, a UBS localizada no distrito de Lages, do município de Maranguape, e adota outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado, por unanimidade. Não havendo nenhuma matéria para expediente, encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a segunda sessão extraordinária. Terceira sessão extraordinária. Sem discussão das matérias. Indago ao senhor secretário se existe quórum regimental. Sim, secretário. Sim, presidente. Existindo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão, já iniciando a ordem do dia, colocando em votação, sem discussão, os seguintes projetos. Projeto de número 051/2002, que altera e inclui dispositivos da lei de número 3.103, de 2022, de 7 de dezembro de 2022 e adota as providências. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. É do terreno. 1051. Aprovado com 5 votos contrários. 5, só tem 5. Só tem 5, não? Eu vou na procurada. É porque tinha um se deslocando, eu pensei que estava só caminhando, olha, Zé. Não, eu pensei que estava só se deslocando. Desculpa. Tá saindo um monte de gente aí. Projeto de lei de número 052/2022, que denomina de Francisco Osmar Ferreira da Silva a areninha situada no bairro Novo Maranguape. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 053, denomina de Francisco Edilson de Souza, areninha situada na Tabatinga, distrito de Sapupara, e adota as providências. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 054/2022, denomina de John Everson da Silva Lima, areninha situada no bairro Guabiraba, e adota as providências. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 055, denomina de José Almir Cavalcante, areninha situada no distrito de Itapeva Sul, e adota outras providências. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 056/22, que altera a denominação do campo de futebol para a Areninha José Giovannes Ribeiro, situado no bairro Parque das Rosas, e adota outras providências. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 001/23, que estabelece o piso salarial dos servidores públicos municipais, reajuste e remunera, e indica outras providências. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 002/23, altera a lei número 2051/2007, de 17 de dezembro de 2007, e adota outras providências. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Projeto de lei 003/23, de 2 de janeiro de 2023, autoriza a concessão de isenção de imposto predial e territorial urbano, IPTU, pelo prazo de 10 anos à ROP Nordeste, e adota as providências. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 004/23, que modifica a estrutura administrativa do município de Maranguape, criando e alterando os cargos que indica do âmbito da Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos, SEAGRE, e da Secretaria do Esporte e Juventude, SEJUVE, e da Fundação Viva Maranguape, e Turismo, Esporte, Cultura, FITEC, e adota outras providências.
Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. 6 votos contrários. Aprovado. Projeto de Lei 005/23, de 2 de janeiro de 2023, denomina de Unidade Básica de Saúde da Família Dr. Pedro Teixeira Barroso, a UBS, localizada no distrito de Lages, município de Maranguape, e adota outras providências. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Nós encerramos a votação das matérias. Não há nenhum vereador inscrito para explicações pessoais. Eu agradeço imensamente a presença dos senhores vereadores para essa sessão extraordinária e já convocando os senhores vereadores para a primeira sessão do primeiro período, no dia 1º de fevereiro, né? Quarta-feira. Acho que é na quarta. Então, dia 1º, mas é primeiro, regimentalmente tem que ser dia 1º, né? Dia 2 é só abertura dos trabalhos na sessão conjunta com o executivo, né? Quarta e quinta, isso. Então agradeço a todos. Agradeço a todos e encerro a presente sessão, desejando a vocês um bom final de semana. Senhor presidente. Foi não. Senhores vereadores, só quebrando o protocolo aqui, o presidente já encerrou a sessão, este oficial aqui que eu vou falar, mas só queria parabenizar, desejar as boas-vindas ao meu amigo Wagner Farias, o meu amigo Raimundo Filho, que agora vem oficialmente como vereador, já estava como suplente, o Tana do Penedo, nosso amigo Riba também, Riba da Arecê, que agora estão oficialmente aqui como vereador dessa casa. Desejar toda e melhor sorte a vocês, que Deus os ilumine para que conduz o mandato em favor da nossa população. Obrigado. Eu já tinha desejado boas-vindas aos senhores no dia 1º na sessão, né? Acho que poucos vieram para a sessão, mas tinha desejado boas-vindas. Desejei pessoalmente. Então, bom dia a todos.